Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Flor do Caribe, os tenentes da aeronáutica vão perseguir o avião que está transportando a fortuna contrabandeada dos Albuquerque, exigindo que o piloto pouse imediatamente. É aí que o piloto sem saída concordará em realizar o pouso forçado, momento em que os tenentes avisarão ao comandante que a interceptação foi feita com sucesso. E no vídeo de hoje também veremos a Guiomar alertando seriamente a Esther, a Mila fazendo o Hélio de capacho, o Alberto tendo uma atitude repugnante e a Isabel fazendo uma apreensão brilhante. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Flor do Caribe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostaria de ver a Marizé dando uma lição no valentão da escola para defender o Lipe? Gostaria de ver o Matheus sendo expulso do colégio por humilhar o Lipe? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que o Cassiano deveria desistir da Esther, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Mantovani vai revelar ao Cassiano que o avião com contrabando já foi interceptado, mas que assim que houver o pouso da aeronave, o caso será passado para as autoridades da Polícia Federal. E o Cassiano comentará que por essa o Alberto não esperava. A Guiomar vai ouvir música usando fones de ouvido, aproveitando para cantar as canções que está escutando, e será surpreendida pelo Matusalém de Rodinhas. A Guiomar, depois de se assustar com o avô do Alberto, vai questionar o que diachos ele quer com ela. Assim, o Dionísio vai confrontar a Guiomar, questionando se ela foi a responsável por denunciar a existência do bunker dele na mansão. A Guiomar vai olhar no fundo dos olhos do vilão e garantirá que ele sabe muito bem que ela jamais faria isso. É aí que o Dionísio vai perguntar o motivo desse ar de medo estampado no rosto dela. A Guiomar vai explicar que não se trata de medo, mas sim de precaução, porque conhece muito bem quem é o Dionísio Albuquerque. E o idoso dirá que se a mãe do Alberto realmente o conhece, tem total ciência de que ele é capaz de qualquer coisa para preservar aquilo que lhe pertence. A Guiomar vai deixar claro que não tem a menor dúvida sobre isso, enquanto o Matusalém de Rodinhas explica que isso é ótimo, porque ele precisa saber qual traidor dentro daquela casa foi responsável por denunciar o bunker dele para a polícia. A Guiomar vai questionar se o Dionísio tem outro suspeito que não seja ela, apesar do avô do Alberto se limitar a dizer que ainda está investigando os fatos, mas que quando descobrir quem deseja entregá-lo aos seus perseguidores, aí sim ele vai tomar suas medidas. Por fim, o Dionísio garante que isso não vai tardar, mandando a Guiomar rezar muito para que quando ele terminar suas investigações, não chegue à conclusão de que ela foi a responsável por traí-lo. Ainda abalada depois do confronto, a Guiomar começará a ficar cada vez mais aflita, imaginando que a Esther possa estar envolvida no fato, temendo pelo futuro da nora. O avião com a fortuna contrabandeada vai pousar, juntamente com os caças da aeronáutica, sendo o piloto imediatamente rendido pela Polícia Federal. Rapidamente, os agentes efetuarão a prisão do piloto e, em seguida, farão toda a apreensão e verificação do conteúdo das caixas que estavam na aeronave. O grande problema é que apenas existirão cristais de sal na parte de cima das caixas de madeira. Ao ver a cena, o Cassiano ficará revoltado com a situação e derrubará uma das caixas no chão com toda a força, descobrindo que os itens roubados dos judeus durante a Guerra Mundial estavam escondidos por baixo do sal. Assim, o Cassiano e o Mantovani comentam que os Albuquerque finalmente começaram a perder, porque esse é apenas o início da derrocada do Império dos Vilões. O Dionísio vai encarar a Esther com bastante ódio e revelará que quer falar com ela sobre seu bunker. A Esther vai se fingir de desentendida, questionando se o avô do Alberto está se referindo ao bunker que a Polícia Federal e os tenentes foram procurar. O Dionísio vai confirmar, além de apontar que absolutamente ninguém tinha ciência da existência ou localização até então.
A Esther vai perguntar o que exatamente o idoso quer dizer com isso, até que Dionísio dá a entender que a Esther pode ter descoberto o ato e, consequentemente, feito uma denúncia às autoridades. A Esther vai afirmar que também não tinha conhecimento de bunker nenhum, se é isso que ele está insinuando. Porém, o Dionísio vai jogar na cara da Esther que, apesar de ainda não saber exatamente quem, alguém dentro da mansão foi responsável pela descoberta e vazamento da informação para a polícia. Assim, o Dionísio garante para Esther que ainda vai descobrir quem foi, em tom de ameaça. A Esther ficará bastante abalada depois da ameaça velada do Dionísio, sem conseguir sequer comer. O Samuca vai perceber que a mãe não está bem, mas ao questioná-la sobre o que aconteceu, a Esther justificará que apenas está cansada. Assim, a Esther vai falar para o Samuca que precisa ir até a casa do avô Samuel para ter uma conversa de adulto com ele, para que o menino não insista em acompanhá-la. O Cassiano vai pegar uma foto dele com a Esther, sem conseguir parar de pensar na moça, até que o Duque vai perguntar se ele quer um conselho para essa dor de cotovelo. Mesmo com a negativa do Cassiano, o Duque resolverá dizer para o Cassiano que o rapaz deveria ceder aos encantos da Cristal para ter um caso com ela para valer, porque as mulheres às vezes precisam levar um susto para perceber o que tem em volta, quando não dão valor. Porém, o Cassiano vai jogar na cara do estrangeiro, que fica extremamente impressionado com a capacidade que ele tem de falar tanta asneira. O Duque vai bater na tecla de que só fala a verdade, sugerindo que o amigo ouça a voz da experiência, apesar do Cassiano olhar bem nos olhos do estrangeiro para garantir que não entrou nessa história para perder. O Cassiano deixa claro que não perdeu esse tempo todo à toa, deixando nítido que ama Esther, porque ela é a mulher de sua vida e será dele. A Esther vai contar para o Samuel que foi confrontada pelo Dionísio, que questionou se ela sabia algo sobre a existência do bunker. A Esther ainda revela que o avô do Alberto foi direto ao assunto, garantindo que alguém da mansão passou informações diretamente para a polícia. O Samuel ficará chocado e constatará que o Dionísio tem dúvidas a respeito de ter sido Esther, Doralice ou Guiomar. Assim, o Samuel afirma que está cada dia mais perigoso que a filha permaneça naquela casa, extremamente preocupado com a integridade física dela. A Esther garante que não tem medo daquele velho, além de dizer que não pode desistir justamente no momento que eles chegaram tão longe. Porém, o Samuel explica que o Dionísio está se sentindo como um animal ferido, encurralado, sendo capaz de fazer qualquer coisa. Assim, o Samuel sugere que os dois conversem diretamente com os tenentes, que precisam saber que o velho está desconfiado. A Esther concorda, enquanto Samuel implora para a filha prestar atenção em cada passo que der dentro daquela mansão, se culpando por ter colocado a moça nessa história. A Esther vai tentar acalmar o pai, argumentando que foi ela quem se ofereceu para ajudar e que não pode sair do local por uma simples ameaça. Assim, o Samuel pede para Esther avisá-lo caso aconteça qualquer coisa, porque ele e os tenentes precisam saber de tudo, destacando que o Dionísio é um monstro capaz de absolutamente qualquer coisa. E a Esther concorda em ficar quieta, sem fazer absolutamente nada, prometendo contar qualquer coisa de estranho que aconteça. A Bibiana conversa com o Donato sobre o que aconteceu entre ela e a Doralice mais cedo perto do quiosque, afirmando que estranhou a reação da amiga, que está triste pelo casamento do Juliano, acreditando ser uma implicância intrigante com a bióloga. E a Bibiana ainda conta que a Doralice tentou até justificar que o Juliano se tornar pai acabou sendo um acidente, imaginando que a Natália iria querer criar o filho sozinha. É aí que o Donato diz que, pelo jeito, a Doralice não está se conformando em perder o Juliano de vez. A Bibiana argumenta que mãe nenhuma perde o filho por causa de casamento, por o laço familiar ser sempre permanente. Porém, Donato sugere que não é de hoje que ele percebe que a Doralice está tendo algum sentimento a mais pelo enteado, apesar de não concluir seu pensamento diretamente, sob o argumento de que pode até estar cometendo um pecado.
A Doralice chega em casa mais cedo depois do trabalho, revelando para o Quirino que o clima da mansão estava tão pesado que lhe deu até dor de cabeça. Em seguida, o Juliano irá até a sala, afirmando que a mãe chegou na hora certa, questionando se ela se recorda da camisa que ele estará usando. A Doralice dirá que foi uma que ela deu de presente para o rapaz de Natal, mas que ficou jogada no fundo da gaveta. O Juliano ficará sem graça e dirá que vai estrear a camisa em grande estilo, porque sairá para jantar com a Natália, querendo fazer bonito. A Doralice vai elogiar o rapaz e arrumará a gola dele, afirmando que agora está igualzinho a um príncipe. É aí que a Doralice vai dizer para o Juliano que a Natália tem que erguer as mãos para o céu, por ter encontrado uma pessoa como ele. Já o Juliano argumentará que ele tem que agradecer a Deus por ter feito a Natália ir parar em Vila dos Ventos, fazendo com que ele encontrasse a mulher de sua vida. Porém, a Dora afirma que se não fosse a Natália, o Juliano teria encontrado outra qualquer. Apesar do rapaz garantir que não acredita que exista outra mulher no mundo que se encaixe na vida dele, exatamente como a Natália, a Doralice irá revirar os olhos na hora, bastante incomodada. Assim que o Juliano sair de casa, o Quirino vai repreender a esposa pela cena que ela fez, sendo que até o Juliano, que é cuca fresca, já percebeu o ciúme que a Dora tem do rapaz. A Doralice vai argumentar que o Quirino, o William e o Juliano são o que ela tem de mais precioso nessa vida, quase caindo no choro ao dizer isso. O Quirino vai perguntar o que está acontecendo e, ao não obter uma resposta da esposa, jogará na cara dela que se a Dora realmente ama o Juliano de verdade, precisa parar de colocar defeito na mulher que ele ama e escolheu, porque senão o Juliano vai embora da família deles, porque escolherá a mulher com quem dividirá a vida a partir de agora. A Doralice pedirá desculpas para o marido, afirmando que sabe o quanto o Quirino batalhou para ter o Juliano por perto dele. A Guiomar vai levar a Esther para uma conversa em particular bem séria, afirmando que o Dionísio está investigando de quem partiu a denúncia sobre a existência de um bunker na mansão. A Esther afirma que sabe, porque o idoso também foi sondá-la a respeito do assunto. É aí que a Guiomar vai implorar para Nora sair da mansão, porque ela tem absoluta certeza de que só pode ter sido a Esther a responsável pela denúncia. A Esther vai argumentar que agora não tem para onde ir, dando a entender que foi de fato ela quem contou a verdade para a polícia. Assim, a Guiomar alertará a Esther, em nome do amor que ela tem pelos próprios filhos, para não brincar com fogo, porque não faz ideia de com quem está tratando. A Guiomar garante que o Dionísio é um homem muito perigoso, além de revelar que o idoso tem 90% de certeza que foi a Esther. A mocinha garante que absolutamente ninguém vai descobrir, implorando para Guiomar protegê-la através do silêncio. Assim, a Guiomar afirma que elas nunca tiveram essa conversa, apesar de alertar a Esther para tomar muito cuidado a partir de agora, porque apesar de não querer proteger um monstro, sabe exatamente a respeito de quem está falando. A Esther afirma que também sabe, pois ouviu uma conversa do velho com o Alberto, sabendo do passado obscuro dele. A Guiomar vai implorar para Esther não tentar lutar com aquele homem, porque por onde o Dionísio passa, leva a morte consigo. A Guiomar garante que o Dionísio está apenas anestesiado pelo tempo, mas que o gigante pode acordar a qualquer momento. E como últimas orientações, a Guiomar sugere que a Esther não use o celular para falar sobre esse assunto e também esqueça a conversa que ouviu. A Esther concorda, mas deixa claro que isso será apenas por enquanto, tendo plena certeza de que nada vai acontecer com ela. O Hélio recebe a visita da Ludmila e a moça se surpreende com a produção especial que foi preparada. O Hélio mostra que contratou até um maître para servi-los, afirmando que o rapaz é super discreto e só vai aparecer quando for chamado. A Mila ficará um tanto quanto surpresa e os dois brindarão com champanhe. A Ludmila comenta que não está vendo o DVD da série por lá e o Hélio encara a moça com um olhar sedutor, afirmando que isso ficará para mais tarde. Os dois têm um jantar caríssimo, com o Hélio adorando ostentar para cima dela. Quando
a Mila percebe as segundas, terceiras e quartas intenções do rapaz, fica bastante na defensiva, apesar do Hélio partir para cima pouco tempo depois. O celular da Mila toca e ela é salva pelo gongo, indo embora com a maior desculpa esfarrapada, fazendo bastante hora com ele, exatamente como o Hélio está acostumado a tratar as mulheres com quem se envolve. O Samuca liga para o Cassiano, pedindo para o pai levá-lo até a base aérea para ver os aviões, e ao receber a concordância dele, fica todo animado. A Esther escuta a conversa entre o Samuca e o Cassiano, enquanto a Olivia comenta com o Chico que lhe corta o coração ver o filho morrendo de amor. O Cassiano pergunta para o Samuca se a Esther está perto dele, ouvindo a conversa dos dois, e o garoto confirma discretamente. O Cassiano pergunta se a Esther tem falado sobre ele, e o Samuca afirma que absolutamente todos os dias, além de perguntar se o pai quer falar com ela. O Cassiano diz que não, e os dois se despedem, enquanto o Cassiano não consegue segurar as lágrimas. A Esther faz a mesma pergunta para o filho, e o Samuca sugere que os dois se resolvam, já que se amam. O Alberto entra no quarto da Esther, depois da moça ter acabado de tomar banho, ainda estando de roupão. A Esther exige que o Alberto saia de lá imediatamente, mas o Alberto a ignora, chegando até a trancar a porta do quarto. O Alberto pergunta se a Esther já se deu conta de que os dois estão sozinhos no local, porque todos os outros estão no andar de baixo aguardando pelo jantar. Para piorar a situação, quando a Esther exige que ele saia de lá novamente, o Alberto afirma que os dois ainda estão casados, com um olhar completamente assustador e insano para o lado dela. A Esther ameaça começar a gritar se o Alberto não se afastar imediatamente. É aí que o Alberto fica bem próximo da Esther e argumenta que decidiu que quer ter outro filho com a esposa. E o Alberto diz que se um dia a Esther decidir sair da casa dele definitivamente para morar com o amante com o Samuca, a Laurinha sentirá muita falta de um irmãozinho, pensando que a Esther poderia fazer um favor para a Laurinha de deixar um irmãozinho para ela. A Esther ficará em choque, empurrará o Alberto e correrá para destrancar a porta, mandando o vilão sair de lá, porque não sabe do que será capaz de fazer. O Alberto afirma que sabe bem do que ela é capaz de fazer, argumentando que a Esther vai acabar o beijando para dizer que no fundo é louca por ele. Antes de sair do quarto, o Alberto dirá que é muito difícil resistir a uma mulher tão linda e delicada quanto ela, além de perguntar se a Esther não sente a falta dele, encarando a esposa com um olhar insano ao afirmar que uma mulher fica extremamente atraente quando está com medo. A Guiomar entrará na hora e a Esther desabará nos braços da sogra, agradecendo a Deus por ela ter chegado. O Alberto disfarça e afirma que a Esther está descontrolada, precisando de um médico, já que não está bem. Os tenentes chegam até a mansão Albuquerque novamente e o Alberto pede para Esther levar as crianças para o quarto. É aí que a tenente Isabel entra no local e confronta o Alberto, revelando que ele terá que acompanhá-los até a delegacia, porque a Força Aérea encontrou o avião dele que tentava abandonar o país, levando a fortuna que eles possuem. E a tenente ainda pergunta se o Alberto vai por bem ou se prefere ir algemado. E aí, pessoal, será que o Alberto vai ser preso junto com o Dionísio dessa vez? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!